Pessoal, bom dia novamente. Vamos lá, vamos começar. Ainda tem um pouquinho de gente entrando. Esse é um simpósio que faz parte de um projeto que chama Escola Febrasgo, que vai ser apresentado já pelo professor César e pelo professor Marcos Felipe. E esse é um projeto chamado Escola Febrasgo de Endometriose. A gente tem que agradecer bastante ao laboratório Axê, que é quem está patrocinando essa iniciativa. E hoje é o segundo módulo, então, desse projeto. O primeiro módulo aconteceu há um mês, com uma discussão básica sobre diagnóstico e tratamento da endometriose. E hoje a gente vai discutir casos clínicos de endometriose. Para isso, eu vou convidar, já para sentar aqui para a nossa discussão, o professor César Fernandes, que é o presidente da Febrasgo, em que a gente agradece muito o apoio a essa iniciativa. O professor César é professor titular, entre outras coisas, é professor titular da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina do ABC. Vou convidar para participar da mesa o professor Marcos Felipe, que é o diretor científico da Febrasgo, que também deu todo o apoio para a gente tocar essa iniciativa em frente. O professor Marcos Felipe, também todos sabem, é professor titular também da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. E como debatedores da discussão de casos clínicos, o professor Carlos Peta, que é presidente da SBE e é professor livre-docente pela disciplina de ginecologia da Unicamp. E o professor Eduardo Schor, que é vice-presidente da SBE e também professor livre-docente e afiliado da Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Então, eu vou pedir primeiro para o professor César e o professor Marcos Felipe fazerem uma apresentação institucional sobre as questões da Febrasgo e da Escola Febrasgo, e depois a gente faz a apresentação dos casos clínicos. Por favor. Bom, boa tarde a todos os colegas. Prazer enorme durante esse evento, esse congresso de endometriose, cirurgia minimamente invasiva, nos ceder esse espaço para a Febrasgo, para fazer esse evento, que é um evento da Escola de Endometriose. Essa escola faz parte de um projeto maior, que depois o professor Marcos Felipe pode detalhar um pouquinho mais, que são escolas específicas que a Febrasgo pensa construir sobre temas que, tais como a endometriose, mereçam uma atualização constante e para que essas informações cheguem a todos os ginecologistas, mesmo aqueles que não têm como sua principal área de atuação a endometriose. Né? Esse é um assunto que todo ginecologista deve estar bastante inteirado, né? Para saber como diagnosticar, como encaminhar o tratamento, os seus limites de atuação, né? Para que ele possa, então, dar a melhor assistência aos pacientes. A Febrasgo, então, se sente honrada de estar aqui. Quero agradecer à Comissão Nacional de Endometriose. Todos vocês sabem que a Febrasgo tem algumas comissões, né? Nós temos 30 comissões nacionais especializadas. Uma delas é a de endometriose, presidida pelo professor Sérgio Podgaek. O professor Sérgio Podgaek, junto com os demais membros da comissão, aqui representadas também pelo PETA, pelo Schor, faz um trabalho muito valioso para a Febrasgo, produzindo material de educação continuada, e desta feita, então, com a Escola Febrasgo de Endometriose. Essa escola se propõe, nesse seu primeiro ano, nesse seu primeiro curso, fazer esse curso em 4 módulos. Como aqui já foi dito, nós estamos no segundo módulo, são previstos mais 2 módulos. Quem quiser informação mais detalhada, claramente pode obter essas informações no próprio portal da Febrasgo. Né? Então, a Febrasgo agradece sobremaneira essa comissão, na figura do seu presidente, Sérgio Podgaek, e desejo, então, a vocês um bom proveito, tanto aos que estão aqui presencialmente, quanto àqueles que nos assistem pela internet. Então, obrigado pela presença de todos e desejo, então, um bom evento. Convido o professor Marcos Felipe para falar um pouquinho sobre as ações da Febrasgo na área da diretoria científica, especialmente no que diz respeito a essas ações de educação continuada. Obrigado. Bom, boa tarde a todos.
É com muita satisfação que comparecemos aqui hoje para prestigiar esta iniciativa da Comissão Nacional Especializada de Endometriose, que é presidida pelo Dr. Sérgio. A Comissão Nacional Especializada foi quem idealizou a criação dessa escola, e essa ideia foi certamente comprada pela diretoria da Febrasgo, baseado nesta experiência que nós estamos, então, programando e planejando para que as outras comissões nacionais especializadas também possam criar. O objetivo dessas escolas seria no sentido de incentivar estudos, a divulgação do conhecimento nas respectivas áreas, e no caso da endometriose, nós aproveitamos certamente a oportunidade do Congresso Brasileiro e da Sociedade Brasileira de Endometriose, porque nós trabalhamos em consonância com as ações da própria sociedade. Boa parte dos membros da comissão especializada são membros também da diretoria e da organização deste congresso aqui. Nós temos, como disse o doutor César, cerca de 30 comissões especializadas. Então, é um desafio para cada um dos seus presidentes, nós temos aqui alguns presentes, inclusive aqui nesta sessão, que poderiam tomar iniciativa e escolher temas dentro da sua sub-área do conhecimento para a criação dessas escolas, que terão certamente o nosso apoio. Eu gostaria de agradecer também à AXE pela oportunidade da criação dessa escola Febrasgo de endometriose, por todo o apoio que tem dado a essa iniciativa. Nós tivemos uma última sessão, a primeira foi um sucesso, né, Sérgio? Nós tivemos mais de 3.500 acessos pela internet em todo o Brasil. Hoje, provavelmente, a gente tem uma expectativa similar a esta, e no horário de almoço, acho que muita gente pode acessar, isso aí tem sido bastante divulgado, e nós vamos ter a próxima no Congresso do Rio de Janeiro, que tratará de temas, casos cirúrgicos, né, de endometriose. E assim a gente vai prosseguir. Então, eu quero agradecer mais uma vez a Sociedade Brasileira, aqui representada pelo Dr. Sérgio, aos nossos colegas, o Petra, o Chor, aqui o Rui Ferriani e outros tantos que fazem parte desta sociedade e que certamente têm trabalhado bastante em prol da divulgação do conhecimento de uma área tão importante dentro da reprodução humana, que é a parte de endometriose. Então, eu desejo a vocês sucesso hoje nessa apresentação e vamos discutir aí, vamos aprender bastante com os nossos especialistas. Muito obrigado. Bom, obrigado, professor Marcos Felipe, professor César. Então, o maior objetivo da Escola Febrasgo de endometriose eu acho que é desmistificar o diagnóstico, o tratamento da doença e mostrar para os ginecologistas, de forma geral, que dá para fazer diagnóstico, dá para pensar na doença e dá para tratar. Casos complexos vão para os especialistas. Casos mais simples, a gente pode tratar. O ginecologista geral, onde quer que esteja, consegue fazer um bom diagnóstico, um bom tratamento para essas meninas. Esse é o maior objetivo e, como o professor Marcos Felipe falou, a gente quer que isso aconteça com o conhecimento geral em toco-ginecologia em suas diferentes áreas. Bom, então o primeiro módulo foi de diagnóstico e tratamento. Esse segundo a gente vai discutir casos clínicos. Então, a gente preparou 3 casos clínicos rápidos, práticos, em que a gente vai mostrar situações gerais e a gente opina sobre a conduta. E vocês também, aqui, presencialmente, e o pessoal que está assistindo online, podem fazer perguntas. Tá? Então, quando alguém quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão, vai o microfone aqui, e a gente tem um tablet que as perguntas vão chegando, e eu vou colocando, a gente vai colocando aqui conforme o interesse das perguntas. Então, vamos lá. Ó. O primeiro caso. São 3 casos, esse é o primeiro. Um caso super simples, o que a gente atende todo dia lá no consultório. Uma menina de 16 anos, branca, solteira, natural e procedente de São Paulo. A queixa dela é cólica menstrual há 3 anos. Tá? Então, uma menina de 16 anos... começou a ter cólica há 3 anos.
E aí ela refere que desde a menarca sente dores tipo cólica durante o fluxo menstrual, que cessavam com o uso de antiespasmódicos. Há 3 anos, percebeu que houve um aumento da intensidade e sem mais apresentar a melhora com o uso dos analgésicos, anti-inflamatórios e antiespasmódicos. Durante o fluxo menstrual, tem dificuldade para sair de casa e, por vezes, vai ao pronto-socorro em busca de alívio da dor. Refere ainda que há 1 ano começou a sentir incômodo durante a relação sexual. Ela teve, então, menarca aos 11 anos, usa preservativo como método contraceptivo. Tá? Então, uma menina de 16 anos, começou há 3 anos a ter cólica, no começo melhorava com analgésicos comuns e passou a não melhorar, essa cólica começou a ser incapacitante. E tem um pouco de dor na relação também. No exame físico, útero nada de errado, a palpação do fórnice vaginal posterior, tem uma nodulação em topografia de ligamentos uterossacros, mais ou menos meio centímetro, dolorosa a palpação. Qual que é a conduta para uma paciente assim? Então, eita, chora. Boa tarde novamente. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao César e ao Marcos, em nome da SBE, a oportunidade da parceria, a importância para nós como SBE, como é a parceria com a Febrasgo. E eu acho que nisso também é o que se trata nos dias de hoje, ou seja, a coisa colaborativa, em conjunto, visando, né, o melhor do associado e o melhor de quem a gente sempre busca, que são as nossas pacientes. Então, mais uma vez, obrigado. Sérgio, eu acho que o importante é a gente começar a discussão, porque nós estamos falando de uma adolescente com uma dismenorreia, e a gente tem que começar tirando alguns mitos, né, com essas mães e com essas adolescentes. Ou seja, não é normal ter que ir para pronto-socorro porque está com cólica, não é normal perder dia de trabalho porque está com cólica, né? E não dá para acreditar que isso aí é coisa de mulher que o dia que casar e tiver filho passa, porque vai, no futuro, esperar ter o filho, ainda é possível que tenha infertilidade. Então, acho que a primeira coisa é a gente acabar com os mitos, e que essa menina, sim, merece uma atenção como uma possível mulher com uma suspeita de ter endometriose. A gente tem que lembrar outros fatores de risco, ou seja, se essa mulher tem um parente de 1º grau com endometriose, ela tem um risco maior. E é isso que a gente vê muito hoje no nosso dia a dia, porque nós já tratamos várias mulheres com endometriose que hoje vão perguntar o que elas fazem com as filhas, né, para tentar evitar alguma coisa ou como conduzir com essas meninas. A terceira coisa é exatamente uma coisa emocional, ou seja, se vocês forem avaliar mulheres com endometriose e sem endometriose, no grupo com endometriose vocês vão ter mais mulheres ansiosas, estressadas, depressão. Se vocês forem ver o perfil de uma adolescente hoje, né, elas são extremamente pressionadas por nota, por desempenho. Então, você já muito cedo identifica esse tipo de padrão. Então, o que a gente pode fazer? Na verdade, vamos voltar para essa menina. Qual que é a conduta? O que está acontecendo com ela? Ela está tendo uma piora de qualidade de vida, né, por uma hipótese de endometriose que foi corroborada por um exame físico. Então, nós temos 2 coisas a fazer. Confirmar com um exame de imagem, como ela já teve relação sexual, pode fazer um ultrassom. Se não tivesse, eu prefiro fazer ressonância para as que nunca tiveram relação sexual. E, ao mesmo tempo, a gente já pode tentar entender como melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Ou seja, diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, alimentação, exercício, coisas que todo mundo sabe como melhorar a qualidade de vida, né, doutor Chor? Mas, às vezes, a gente não exercita direito.
né? Mas são coisas básicas. Então, eu já mudaria algo no comportamento dessa menina e iria buscar uma confirmação diagnóstica com o exame de imagem. Shor, você acha que precisa do exame de imagem para essa menina ou já dá para falar que ela tem endometriose? Não. Primeiro, assim, boa tarde a todos. O Peter já falou em nome da sociedade, eu faço minhas as palavras dele. Obrigado pela parceria. Eu vou vir um pouquinho para trás. Vamos imaginar que essa jovem não teve atividade sexual ainda e apresentou aquele quadro clínico importante de dismenorreia progressiva refratária ao tratamento medicamentoso. E ela chega no teu consultório. E aí eu tenho 3 alternativas. Uma é dizer que ela tem endometriose, outra é dizer que ela não tem nada e outra é dizer que talvez ela tenha endometriose. Cada uma dessas alternativas carrega um certo cuidado. Primeiro, se eu falar para ela que ela tem endometriose, e eu acho que ela tem endometriose, tem trabalhos recentes que mostraram o desestresse emocional que essas jovens têm quando a gente fala essa palavra. Assim, falou endometriose, obviamente o que ela vai fazer? Ela vai na internet, vai procurar sobre a doença, vai ver aquele monte de desgraceira, mulher que tirou útero, mulher que tirou ovário, mulher que tirou intestino, que não engravida, tal. Isso causa uma repercussão emocional importante nessa jovem. Então, eu tenho que ter um pouquinho de cuidado. Se eu falo que ela não tem endometriose, eu posso estar perdendo a chance do diagnóstico no momento adequado, enquanto ela tem uma doença inicial. E a terceira opção, que é o que eu costumo utilizar no consultório, é fazer um equilíbrio entre as duas coisas. Fala assim, olha, provavelmente você tem endometriose, a gente não sabe o que vai acontecer com a endometriose, porque tem trabalhos que mostram que a doença regride, doença em adolescente pode regredir, pode evoluir, pode, mas pode regredir. Então, assim, tem a doença, provavelmente tem a doença, é uma doença inicial, a gente vai acompanhar para que essa doença não evolua, ou até acompanhar para ver se ela evolui, para que você não tenha problemas lá na frente quando você quiser engravidar. Então, é esse o equilíbrio da primeira conversa com a paciente, com a jovem. Se ela não teve atividade sexual ainda, a gente pode esperar um pouquinho para abrir mão de exame de imagem, porque aí tem que ser uma ressonância magnética, e é muito invasivo, eu acho, pegar uma jovem de 16 anos com uma cólica importante e já botar uma máquina de ressonância. Então, um pouquinho de cuidado em relação a isso. Se tiverem outros sintomas intestinais importantes, alguma suspeita de alguma coisa mais avançada, aí talvez sim. Nessa situação que o Sérgio colocou, essa jovem já teve atividade sexual e tem um nódulo em ligamento uterosacro. Aí eu peço o exame de imagem, mas é um exame de imagem não para diagnóstico. O diagnóstico eu já tenho. Para que o exame de imagem vai servir? Primeiro, para mapear a pelve dessa jovem. Ou seja, eu vou enxergar onde tem doença. Tem um nódulo de ligamento uterosacro, é só lá que está a doença, ótimo, eu vou acompanhar. E o segundo papel importante do exame de imagem é acompanhar a eficácia do meu tratamento. A gente vai melhorar a qualidade de vida, a gente vai passar para a conduta agora, mas a gente sabe que mesmo após melhora de qualidade de vida, ou seja, tem uma dismenorreia importante, eu vou dar pílula, ou qualquer outra coisa para ela melhorar a qualidade de vida, ela melhora. Eu não posso mandá-la embora. Eu tenho que, durante o período, acompanhar, porque a doença pode evoluir mesmo na ausência de sintomas. Então, acho que o exame de imagem, nessa situação, eu acho que ele cabe para a gente poder começar a monitorar o tratamento. E por que você acha que é invasivo a ressonância? Exatamente naquela que você não tem o exame ginecológico e você não sabe se você vai conseguir ficar tranquilo se ela tinha um nódulozinho em útero sacro ou se ela pode já ter uma doença um pouco mais avançada. Então, primeiro, a prevalência de doença avançada... É que eu durmo quando eu vou fazer ressonância, não me parece invasivo. Eu não durmo... Mas tem gente que tem claustrofobia. Eu não durmo na ressonância, já acho chato, e aquelas mulheres com preparo para endometriose, que é preparo intestinal, mais gel vaginal e gel retal, dá um pouquinho de dó das mulheres. Mas, assim, jovens, possibilidade de doença avançada é muito pequena. Pode acontecer, pode, mas é muito pequena. Então, assim, se tiver sintomas comemorativos de doença avançada, alteração intestinal importante, é óbvio que eu vou pedir um ultrassom na virgem, um ultrassom pélvico para ver se não tem um endometrioma, porque aí muda um pouquinho a conversa. Mas eu acho que já de cara, assim, na primeira conversa, não, você tem endometriose, você vai para a ressonância. Já dá um susto na mulher meio grande. Então, a gente vai acompanhando devagarzinho. Eu acho que essa jovem merece o acompanhamento.
Tá? Não pode só dar pílula e ir embora, mas devagarzinho, consulta a consulta, a gente vai ver se precisa evoluindo na escala propedêutica. Deixa eu falar uma informação que tem a ver com o que o senhor falou. Há uns anos atrás, nós levantamos adolescentes que foram operadas lá no HC de endometriose. E o que o senhor falou, a gente percebeu, não tem doença muito grave ainda em adolescente. Isso não quer dizer que a doença não vai evoluir. Mas na adolescente, a gente encontrou a maioria, acho que não lembro exatamente, mas acho que uns 60% ou 70% de lesão retrocervical. Esse nódulo aí que a paciente tinha. Então, não tinha uma doença muito grave. Tinha, acho que umas 2, 3 com endometriomas pequenos, mas nada absurdamente grave. Então, isso talvez dê um pouco de segurança para fazer o tratamento, pedir ou não pedir o exame logo de cara, porque a doença, em geral, pela experiência que nós tivemos lá, não era uma doença muito avançada. E só em relação ao exame de imagem, uma outra situação. A gente usou durante décadas, você gostava muito, do CA-125 para diagnóstico da doença. E aí a gente começou a falar muito mal do CA-125, tá? Porque ele tem uma sensibilidade baixa. E aí o que a gente percebeu que está acontecendo agora? A gente também começou a falar um tempo atrás muito de exame de imagem para endometriose. Então, estão substituindo o pedido de CA-125 para qualquer jovem que tinha cólica, não especificamente essa, pode até ser uma doença, um sintoma mais leve. Mas, ao invés de pedir o CA-125, estão pedindo a ressonância magnética. E não existe um pedido de ressonância magnética aqui em São Paulo que a gente faça, que possa diagnosticar endometriose, que não venha espessamento de ligamento uterosacro. Então, a gente está pedindo muito exame sem necessidade. Em algumas situações, essa aí tem nódulo, essa aí merece um exame, mas não pedir ressonância para toda jovem de 16 anos com uma cólica menstrual. Só não esquecer que ela teve a cólica menstrual. Isso é importante. Se ela era essa menina que ia no pronto-socorro, você medicou e não pediu o exame, pede mais para frente, porque a doença pode evoluir, mesmo que ela tenha melhorado da dor. Isso que é importante. O Rui quer fazer um comentário. Então, está bem claro, essa paciente jovem precisa atuar na qualidade de vida e, eventualmente, no sintoma. Isso está muito claro. E a gente sempre, você mesmo tem o trabalho, o diagnóstico de endometriose é retardado na prática, 7 anos. A minha pergunta mas, bom, e aí, feito, você vai melhorar a qualidade. Nós vamos prevenir essa progressão da doença? É essa a pergunta que a paciente fala. Eu tratando, eu estou prevenindo, você falou que vai progredir independente disso e tal, mas a grande dúvida é diagnosticar com a imagem muito bem feito, e aí, estamos prevenindo? Não. Assim, não falei que evolui sempre. Não estou dizendo, mas estou perguntando assim, como que vocês acham que é a nossa atuação em termos de prevenção com essa menina de 16 anos? Eu acho que em grande parte dessas meninas a gente previne progressão da doença, mas não em todas. Em algumas vai progredir, isso foi o trabalho do Chapron, em algumas a doença vai progredir independente da tua intervenção. Tá? Por isso que eu vou monitorizar. E se em algum momento, dependendo da minha intervenção, a doença estiver progredindo, aí eu mudo minha estratégia terapêutica. Mas acho que em grande parte delas, a gente não tem trabalho em relação a isso, a gente sabe. Mas eu acredito que em grande parte a gente consegue impedir a evolução de doenças. Bom, vamos ver qual que foi a conduta aqui. Só uma informação legal, César, Marcos Felipe, tem 40 cidades conectadas com a gente, tem cidades ao redor do Brasil aqui, Maringá, Boa Vista, Caxias do Sul, Camocim, no Ceará, bem legal. Paracuru, Manaus, João Pessoa, bem legal, né? Sérgio, Oi. Eu queria fazer só um pequeno comentário, porque senão parece que a gente é só um rostinho bonito que está aqui, não é? E que não vai participar de nada. É o seguinte, a dismenorreia, desde leve até dismenorreia intensa, ela é muito frequente no adolescente. 70% das adolescentes têm dismenorreia, e nem todas são endometriose. Não é? Então, eu tenho uma preocupação, que é a seguinte, a gente ficar muito over em pedido de exames, né? Porque tudo isso tem um custo, na medicina tem um custo. Então, eu queria perguntar para os especialistas, né? Para os nossos colegas que têm essa área de atuação, se nós estaríamos... Porque eu hoje estou muito preocupado com o custo da medicina, né? Claro que uma ressonância magnética é um exame de alto custo, o ultrassom
menos, né? Mas eu queria perguntar o seguinte, mesmo nessa paciente que eu já identifiquei um nódulo, você acabou, eu venho aqui e saio muito enriquecido. Por exemplo, eu ouvi você falar que dos casos que você, e se foram casos operados lá, não era um caso simples, senão não seria operado lá, no serviço terciário, como é o seu. E mesmo nesses casos selecionados para cirurgia lá, você encontrou muitos poucos casos com endometrioma. Você falou 2, 3 casos com endometrioma no universo de 70 pacientes, né? E se você vai fazer um inventário da pelve, eu imagino que você está procurando endometrioma, porque você vai procurar o que mais na pelve, né? Se eu estiver equivocado, você diga o que mais interessa, né? Você vai encontrar aquele nódulo, né? Vai encontrar um eventual nódulo retrocervical, e isso você já tem no exame. Então, eu quero fazer a seguinte pergunta, a minha pergunta ela é provocativa mesmo. Não poderia já tratar essas pacientes, sem exames, e acompanhar a evolução clínica dessas pacientes, ou eu obrigatoriamente preciso ter um acompanhamento, tem que monitorar o tratamento primeiro pedir um exame de base e depois acompanhar com o exame o meu tratamento com imagem também. Porque se eu puder prescindir disso, na maioria dos casos, possivelmente eu estou over e estou trazendo um custo adicional para a nossa medicina, cujo dinheiro já está bastante difícil, né? César, acho que a resposta vem um pouquinho no que eu queria complementar a pergunta do Rui, que é o seguinte, o que a gente fala? A pessoa só ter endometriose não é um problema. Ou seja, o problema é ela ter endometriose e ter dor, o problema é ela ter endometriose e ter dificuldade para engravidar. Ou seja, quando a gente fala de dor, o que a gente fala? Comprometimento de qualidade de vida. Então, quando você pergunta se você vai prevenir o avanço da doença, talvez você não previna o avanço da doença, mas você consegue melhorar a qualidade de vida e tentar, com isso, diminuir o número de cirurgias, que é o que a gente busca. Uma mulher com diagnóstico de endometriose, a média é 2,8 cirurgias. Ou seja, é isso que a gente quer diminuir. Então, você tem toda a razão de falar, bom, eu não posso usar uma pílula? Pode, na verdade é o que se faz, né? Então, usar uma pílula anticoncepcional é a rotina. Então, a nossa pergunta é, quem não está dentro daqueles 70%, né? E você está totalmente autorizado a usar uma pílula anticoncepcional, usar um derivado só de progesterona. Eu acho que a pergunta é, como é que você filtra essas 30%? Porque quando você avalia essas meninas, os sintomas estão começando cada vez mais cedo. Em geral, os sintomas começam na adolescência. Uma mulher com diagnóstico de endometriose, ela passa, em média, por 5 ginecologistas, né? E, em geral, o ginecologista, muitas vezes, só faz trocar a marca da pílula anticoncepcional. Então, se a gente for ver como um conceito geral, está perfeitamente correto. Você falou, olha, nós vamos usar a pílula anticoncepcional, sabendo que ela tem um maior risco de endometriose profunda no futuro, a gente entra em consonância com tudo isso, se tiver um exame de imagem para você monitorar o seu tratamento e como sua pílula está indo, ótimo, né? Mas essa menina precisa ser melhor acompanhada, né? O que a gente não pode fazer é esquecer que ela potencialmente pode ter uma endometriose um pouco mais séria. Quando a gente fala das discussões e, querendo ou não, um pouco dos dados da faculdade, do Sérgio, tudo isso, é de um tempo em que a gente usava menos tratamento clínico e mandava todo mundo para a cirurgia. Então, hoje a gente usa muito mais tratamento clínico, tem uma visão muito mais balanceada disso, para que a cirurgia seja reservada para aqueles casos que realmente precisam. E, nisso, pensar, dentro desse geral, aqueles 20, acho que até menos, né, que vão ter uma endometriose, que vão precisar de um acompanhamento mais de perto e, quem sabe, um dia até uma cirurgia. Bom, o que foi feito, então? Foi pedido um exame de imagem.
Desculpe, Sérgio, eu não senti bem respondida, não que o Petra fez considerações muito importantes, mas eu não senti muito bem respondida a minha pergunta. Eu quero saber se é uma heresia, porque eu já vi, acho que o Eduardo Schor, relembrando o professor Nelson Schor aqui, eu já vi o Eduardo Schor ser mais simplista na abordagem em outras ocasiões, daí a minha provocação. Eu ia responder, mas eu acho que o Sérgio já queria andar com o caso. É assim, a gente tem que pensar do ponto de vista da saúde pública. Não tem cabimento ficar pedindo ressonância magnética para todas as jovens com dismenorreia importante. Eu não consigo... Para essa jovem, se ela chega na Escola Paulista para o meu ambulatório, eu não vou conseguir uma ressonância dela. Se eu conseguir, eu vou conseguir daqui a 2, 3 anos, então deixou de cumprir o papel. Então, a gente vai acompanhar clinicamente, tá? Com o exame ginecológico bem feito, detalhado e com melhor ou não de sintoma. É o que a gente tem, pode ser útil, pode ser útil. Tá? Isso aqui talvez seria o mundo ideal. E no mundo ideal, deixando o serviço de saúde pública, pensando em saúde complementar ou privada, aí eu acho que talvez para responder essa tua pergunta tem que entrar um pouquinho de economia da saúde. Assim, se eu pedir ressonância para todas, qual que é o custo disso? X. Tá, dessas 10 que eu pedir ressonância, 3 vão ter doença profunda. Então, se eu não pedir ressonância dessas 10, provavelmente eu vou perder diagnóstico dessas 3. Quanto vai custar tratar doença profunda dessas jovens lá na frente? Vai custar X. Então, vale a pena pedir para todo mundo ou não. E obviamente, de um outro grupo que, assim, se a minha avaliação clínica já não basta ou não substitui a ressonância, então eu esqueço essa conta de pedir ressonância para todo mundo. Mas o que a gente está habituado a fazer hoje em dia, talvez fazendo um over-treatment, um over-diagnostic, é pedir ressonância e ultrassom para todas essas jovens. Bem, a paciente, então, fez o ultrassom com preparo e ela tinha um nódulo no ligamento uterosacro esquerdo, pequeno, de 7 milímetros. E aí, o que a gente faz? A gente opera essa menina, a gente medica essa menina, o que a gente faz? Alguém quer fazer um comentário? A primeira coisa, assim, já indo de conta que o César falou, que é importante isso ficar claro. O exame de imagem aqui, ele não foi solicitado para diagnóstico. Essa jovem tem uma clínica soberana de endometriose e tem um nódulo em ligamento uterosacro. O ultrassom viu exatamente a mesma coisa que meu dedo viu. Então, ele não acresceu nada, ele não mudou a conduta. Eu acredito que a solicitação de exame de imagem aqui é para avaliar assim, o sucesso da tua intervenção medicamentosa. Então, fica bem claro isso. Não é toda jovem que tem esse nódulo que precisa obrigatoriamente de ultrassom para diagnóstico. Tá? E, obviamente, agora diagnóstico fechado, comprovado necessariamente ou não pelo ultrassom, aí vai da opinião de cada um, a gente vai partir para o tratamento. E tratamento de primeira linha hoje para a doença é contraceptivo oral, tá? Seja combinado, seja isolado de progesterona. Esse é um caso raro em consultório ou em ambulatório, ou seja, uma jovem com dismenorreia há 2, 3 anos que nunca recebeu nenhuma medicação hormonal prévia. Então, a gente está autorizado a entrar com medicação de primeira linha, ou um contraceptivo combinado ou um derivado da progesterona. Acho que não tem dúvida, uma menina de 16 anos, com um nódulo pequeno e que está sofrendo com dor, dismenorreia e dispareunia, ninguém vai pensar numa cirurgia. Eu vi todo mundo fazendo assim quando eu falei em cirurgia. Vai se tentar um tratamento clínico inicial e, como o senhor falou, tanto faz, pílula combinada ou progestagênio isolado, que é ele que vai ajudar no tratamento. Tem um comentário, uma pergunta. Doutores, boa tarde. Pensando a longo prazo nessas pacientes para evitar os efeitos da medicação via oral, a gente pode ter segurança em sugerir um Implanon ou mesmo um Mirena a longa data para essas pacientes como prevenção? Na verdade, se você... O professor Marcos Felipe também depois poderia fazer um comentário. Implante de progestagênio para adolescente. Não, pode falar, pode falar. Ele que ensinou a gente a mexer com hormônio. Você ensinou, agora não quer ensinar mais. Na verdade, assim, todos esses métodos que você falou, eles são aprovados como métodos anticoncepcionais a longo prazo. Tá? Existe uma restrição naquela adolescente muito perto do menarca, que é o uso da medroxiprogesterona injetável pelo maior risco de um comprometimento de massa óssea
no futuro. Os outros não têm nenhuma evidência que você vá ter esse problema e você tem segurança de uso a longo prazo. Se você quiser ficar ainda, estiver muito preocupado com a massa óssea, espera pelo menos 2 anos aí até a menarca, né? Mas o que nos deixa seguro, porque, na verdade, muito disso já foi totalmente testado em anticoncepção, né? Então, quando você fala de Mirena, de Implanon ou de outros implantes, isso você tem uma experiência absurdamente maior até quando você fala em anticoncepção como segurança, até do que se você for ver restrito num mundo de mulheres com endometriose. Mas é o que o Sérgio falou, você está autorizada a usar como primeira ou segunda linha qualquer um desses tratamentos. E, de novo, voltando aqui, em geral, o principal problema dessas adolescentes é a dismenorreia. Ou seja, a gente não tem uma lesão aí que você vai colocar essa mulher em risco de uma obstrução, uma complicação, e, basicamente, o que ela tem é dismenorreia. Você vai tentar um método que te dê a maior segurança possível, entre aspas, porque nenhum pode claramente dar isso, de que ela vai ficar em amenorreia. Então, você pode usar a pílula contínua, um derivado de progesterona, para fazer isso. O César quer fazer um comentário? A medicina e a ginecologia é multifacetada. Aqui nós estamos numa área, não é, que está na fronteira com a endocrinologia ginecológica, né? E quando você fala, eu posso usar um anticoncepcional combinado oral, né? A gente usa hoje os de baixa dose, isso todos os ginecologistas sabem, ou um progestagênio, eu acho que para a gente passar a mensagem bem clara, tem que dizer de qual progestagênio nós estamos falando. Né? Porque quais progestagênios isolados nós temos no mercado para usar? Nós temos as minipílulas, praticamente ficaram restritas, embora possam ser usadas em mulheres fora da lactação, quase que ficaram restritas à lactação. Você tem progestagênio em dose um pouquinho mais alta, que é o desogestrel 75 isolado, e você tem os implantes que foram comentados. Eu quero falar sobre o desogestrel e sobre os implantes. Eles não são boas alternativas para a endometriose, por uma razão muito simples. Tem pouca capacidade de inibição gonadotrófica, a paciente fica com bom nível estrogênico. Não é? Se você olhar a maturação folicular nessas pacientes, eles chegam a folículos de ter 14, 15 milímetros de diâmetro, com uma produção estrogênica, se você for ver no plasma, é bom. Então, ele não leva ao hipoestrogenismo, o que ele pode ter é um efeito direto no endométrio, né, e, eventualmente, ele levar uma atrofia endometrial, tem menos tecido para descamar, menos cólica, pode melhorar. Mas, do ponto de vista de controle de foco endometriótico, me parece, os advogados dizem com muita propriedade, SMJ, salvo o melhor juízo, que esses progestagênios isolados, não. O progestagênio isolado bom seria, por exemplo, já foi dito, a Medrox, né, de depósito, ou seria o dienogésico na dose de 2 miligramas. Esses seriam... Né, mas eu fico induzido a encaminhar essas pacientes. É muito mais confortável usar para essas pacientes contraceptivo hormonal combinado oral, ou em regime tradicional, ou melhor do que isso, em regime estendido, né, que seria muito apropriado para essas pacientes que têm endometriose. Né. Sobre os progestagênios, acho que é bom a gente definir quais progestagênios, porque nós estamos falando para o Brasil todo. Né, e, de repente, você fala progestagênio e as pessoas podem, de repente, achar que pode receitar Micronor para elas. E não pode receitar Micronor para tratar essa paciente. Né? E veja que a paciente, ela melhorou da dismenorreia, mas ela não melhorou da dispareunia. Então, se a gente for pensar, e a história do provocar a menorreia, na verdade, é importante. Se você for ver os implantes, teoricamente vão te dar 40%, no máximo 50% de taxa de amenorreia a longo prazo. Tem vários relatos, séries de casos mundo afora, com implante de Nestorone, implante de etonogestrel, de melhora. Mas se você for pensar que você, com um sistema intrauterino, vai ter 60% de amenorreia, você pode ter 90 e tantos com uma pílula combinada em regime estendido, faz mais sentido você buscar a amenorreia do que pensar no método em si. Só que um dos problemas é exatamente o que aconteceu com essa menina. É muito bom, e isso é o que tem bastante de evidência com pílula combinada, ela é ótima para tratar dismenorreia. Outros sintomas, como, por exemplo, a dispareunia, já a eficácia já não é tão boa nesse sentido. E isso é uma coisa que a gente vê
assim, na prática, ela melhora da dismenorreia. Mas dispareunia é um sintoma que raramente melhora com tratamento hormonal. Ó, tem uma pergunta ali para a gente. Pessoal da internet, se quiser mandar perguntas, por favor, fique à vontade. Tem pergunta aqui, mas aqui não tem relação exatamente com o caso. Então, se der tempo, depois a gente responde. Perguntando em relação à não resolução apenas do sintoma, porque todos os combinados resolveriam, mas tem algum tipo de associação, qual progestágeno ou qual estrógeno seria o mais adequado, pensando em termos de atrofia da lesão, de regressão de lesão? Alguma coisa? Não tem nenhum dado científico que mostre que os progestagênios regridem lesão. O que a gente procura com tratamento hormonal é controle de sintoma, melhora de qualidade de vida e controle de sintoma. Mas nada, até hoje, mostrou regressão de lesão. Pode ter relato de caso, aí eu tive uma paciente que usou tal medicação e a lesão diminuiu, mas, de fato, um dado consistente para falar, eu vou medicar com tal tratamento e a lesão vai diminuir, isso não tem. Dentro disso, é importante, assim, quando a gente vai instituir o tratamento para essa jovem, que provavelmente está com a mãe do lado, assim, deixar bem claro que a gente não está tratando a doença, a gente está tratando o sintoma. Quadro clínico. Não existe nenhuma medicação que vai desaparecer com esse nódulo aí. Então, isso tem que ficar bem claro. Falei assim, nossa, se você repetir o ultrassom de novo daqui a 1 ano, 2, 3, vai estar o nódulo aí. O que a gente quer tratar é o sintoma, e isso é o mais importante. E, eventualmente, tentar prevenir a progressão, que foi o que o Rui falou. Né? Talvez consiga, talvez não. Não tem nenhum progestágeno, nenhum estrógeno que mostre... Não, e diminuir a lesão não é clinicamente significativo. Se ela tem um nódulo de 1,5 e foi para 1, e ela continua com sintoma, por exemplo, dispareunia, o meu tratamento talvez não seja eficaz. Agora, se acabou o sintoma, diminuiu de 1,5 foi para 1,3, não quer dizer nada. Então, não é o que a gente busca com o tratamento. É só alívio do sintoma, não ficar pensando na lesão em si. Só se estiver aumentando, mas se estiver estacionado, não tem problema nenhum. Outra pergunta. Professor César, tem um anticoncepcional que tem a base de Dienogest e estradiol. Tá? Se pensaria no benefício do Dienogest para essas pacientes? E tem uma sugestão de retirar assim os 4 comprimidos. Isso a gente tem usado, talvez muitas pessoas tenham usado, e a gente acaba tendo bom sucesso, principalmente com os sintomas. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Obrigado. A sua pergunta ela é muito plausível, né? Porque ela é plausível, porém eu vou responder negativamente. Tá? Ela é plausível porque você está partindo de um pressuposto que se eu tenho o mesmo progestagênio, né, numa formulação contraceptiva, em que a menor dose que você tem nesse progestagênio, que tem várias fases, a menor dose que eu tenho é 2 miligramas de Dienogest, que é justamente a dose que você propõe para tratar. Só que ele vem acompanhado de estrogênio, não se lembre disso. Até precisa ter muito estrogênio nessa pílula, porque o Dienogest é um progestagênio muito uterotrófico, ele atrofia bastante o endométrio. Então, essa pílula tem que ter bastante progestagênio. Se não tivesse, essas pacientes todas entrariam em amenorreia. Né, ou todas, ou a grande maioria caminharia para a amenorreia. E esse contraceptivo ele promove um bom controle do ciclo. Portanto, uma coisa é usar Dienogest isolado, outra coisa é usar Dienogest numa formulação contraceptiva. Como formulação contraceptiva, ele pode ter o mesmo efeito que aqui foi dito quanto aos demais contraceptivos, mas comparado isoladamente, embora não haja trabalhos que fizeram essa comparação direta, é bastante razoável você supor que ele não tem o mesmo impacto para tratar a endometriose do que a formulação contraceptiva, pelas razões que eu considerei. Se você for ver em termos científicos e pesquisa básica, né, por que, por exemplo, escolheram Dienogest para ser um tratamento de endometriose? Pela característica da própria droga, ou seja, tem um efeito luteotrófico grande, então não inibe tanto gonadotrofina, mas vai inibir endométrio e focos de endometriose. Tem um efeito anti-inflamatório, tem um efeito antiangiogênico. Isso é parte do que também já foi visto com o levonorgestrel, por exemplo. Então, você tem derivados da progesterona que você sabe que vão ter um ótimo efeito nesse sentido. Por exemplo, o Dienogest, levonorgestrel. Só que tem vários outros que a gente simplesmente não tem estudo. Pode ser que eles tenham também um bom efeito no sentido
do que a gente quer. Alguns não têm, como o que o César citou. O problema é o que o Sérgio falou para vocês. Tem um monte de coisa científica que te justifica usar ou dienogeste ou usar um derivado que tenha levonorgestrel. O problema é que, na prática, né, quando você fala de pílula combinada e outras coisas, a pílula combinada parece muito parecida, porque, no fundo, por que é parecida? Porque você está visando a amenorreia. E aí elas são parecidas em visar a amenorreia porque você está pensando em tratar a dismenorreia, né? Só que você usar o estrógeno junto, você parte de outro conceito, né, que a gente quer causar, na verdade, uma diminuição desse estrógeno, né? E esse é um dos problemas da pílula combinada. Você também não evita essa maior progressão da doença. A gente não sabe se você usar só dienogeste, você vai evitar a progressão. A gente sabe que pílula combinada não evita, e provavelmente por ter o seu componente estrogênio na combinação. A gente acabou respondendo uma pergunta do Guilherme, que ele está em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e ele perguntou justamente ele pediu justamente para a gente falar um pouco mais especificamente do dienogeste. Tem uma outra pergunta aqui. Boa tarde a todos. A pergunta, na verdade, é a seguinte. O guideline da Escher diz que não faz diferença entre esquema contínuo ou esquema sequencial, com intervalo da pílula. Na prática, a gente percebe que as pacientes apresentam dismenorreia. Queria saber a opinião dos professores. O Júlio, não sei se o Júlio está aqui, acho que ele não está, lá de Ribeirão, ele deu uma aula outro dia exatamente sobre isso. Ele fez um levantamento, não sei se vocês viram, comparando contínuo e com pausa. Não tem, de novo, evidência que uma coisa é menor que a outra, não tem. Mas, na prática, também concordo. Essa menina morre de cólica, vai no pronto-socorro. Acho que é mais justo, mais interessante para ela usar contínuo, né? Apesar, o que a Escher falou e o que o Júlio mostrou, não tem evidência. Vamos seguir aqui. O que vocês fariam com essa menina? Ela tomou... aliás, ela tem um nódulo... Ali, ó, ela tem um nódulo, tomou o anticoncepcional, não melhorou da dispareunia, melhorou um pouquinho da cólica. E aí, o que a gente faz? Trocamos a medicação e vamos para a cirurgia. O que a gente faz com essa menina? Não, o que eu costumo fazer? Acho que nesse ponto são duas coisas que a gente tem que avaliar. Assim, a medicação de primeira linha, que é o contraceptivo, no meu caso, o contraceptivo combinado, foi efetivo na melhora de uma parte dos sintomas. Tá? Melhorei a qualidade de vida no que se relaciona à cólica, não melhorei no que se relaciona à dispareunia. Ela tem uma justificativa clara para ter dispareunia, que é o nódulo de ligamento uterosacro. Então, aí eu abro, antes de pensar em cirurgia, algum tempo atrás a gente pensava diretamente em cirurgia. Tá? Porque não tem cabimento deixar uma jovem de 16 anos com uma dispareunia importante, ela tem a vida sexual inteira pela frente. Então, eu não posso... Assim, eu tenho a cirurgia como ferramenta? Eu tenho. Infelizmente, uma cirurgia? Mas se precisar, eu tenho que abrir mão dela. Mas, hoje em dia, antes da cirurgia, eu uso uma medicação de segunda linha e aí eu dou uma chance para o dienogeste melhorar essa queixa de dispareunia da paciente. Se não melhorar com dienogeste, 3 a 6 meses, aí pensar em laparoscopia. Acho que a mensagem é, se ela usou um tipo de medicação e não melhorou, a gente pode tentar um segundo, eventualmente um terceiro tipo de medicação, incluindo o dienogeste nessa linha de raciocínio. E se não melhorar, aí vai para a laparoscopia e provavelmente vai encontrar o que a gente encontrou lá no HC, uma doença não muito grave, mas que está trazendo muito incômodo para ela. Uma pergunta, e aí a gente vai para o caso clínico 2. Correndo. Né? Senhor, teria espaço para análogo? Eu sei que você me escuta falando há muito tempo, eu já falei muito tempo de tratamento clínico. Hoje em dia, assim, eu revi um pouquinho os conceitos. O Sérgio falou medicação de primeira, segunda e terceira linha. Eu vou para até segunda, raramente eu vou para a terceira linha. Eu acho que insistir no análogo, obviamente, durante o uso da medicação, ela vai ter uma melhora importante do quadro, vai ficar tudo lindo, maravilhoso, mas a chance de depois... E aí a gente está falando de uma jovem de 16 anos. Não vou nem discutir a questão de análogo em 16 anos. Mas eu vou parar o análogo depois de 6 meses.
ela vai ter 17 anos, ela tem a vida menstrual inteira pela frente. Será que esses 6 meses de análogo são suficientes para segurar, mesmo entrando depois com pílula ou Dienogest, suficiente para segurar o sintoma lá para frente? Então, acho que seria um pouquinho de exagerado dar o análogo para essas pacientes. O que eu tenho feito quando eu penso em terceira linha de medicação para esses casos, nódulo retrocervical e dispareunia, é gestrinona via vaginal. Segundo caso, é uma moça de 24 anos com dismenorreia e dor pélvica crônica com piora progressiva. Está em uso de contraceptivo oral há 6 anos com intervalos, com pausas. Vem utilizando analgésicos nas menstruações por orientação médica, mas tem pouca melhora. Como o Peta falou, já procurou 5 ginecologistas que prescreveram diferentes tipos de analgésicos. Então, 24 anos, dismenorreia, dor pélvica crônica, usando pílula e vários analgésicos. No toque, dor à palpação da região anexial bilateralmente, não tem nódulos em fórnice vaginal. Já foi pedido aqui, no caso, a ressonância, que mostrou útero normal, ovários normais, fundo de saco livre. Qual a conduta? Bom, primeiro a gente não pode esquecer que nem toda dor tem relação com endometriose, tá? Então, mesmo uma mulher com endometriose tem um maior risco de coisas que causam dor. Isso vai desde fibromialgia, síndrome de bexiga dolorosa, síndrome de colo irritável, enxaqueca de repetição e várias outras coisas. Ou seja, por mais que a história seja de endometriose, tem que lembrar sempre de outras causas de dor, né? Você está tranquilo em relação a um ponto. Você não viu uma lesão de endometriose aí profunda. Então, se ela tiver, ela tem uma endometriose superficial e pode, com isso, estar tendo sintomas, né? Ela usa pílula combinada com intervalo. Acho que a primeira coisa que faz sentido é ir para pode até manter a mesma pílula que ela está sem intervalo, ver se isso resolve. Se não resolveu, a gente vai lá para primeira, segunda linha, né? Mas, a princípio, pensar em algo cirúrgico nessa paciente não faz muito sentido. Mas não deixem de buscar outras causas de dor e dismenorreia também. Isso é importante, o toque vaginal, para procurar dor em assoalho pélvico, na musculatura pélvica, que é aquela dor miofascial, é uma arma simples e que, às vezes, faz um diagnóstico bem frequente nas pacientes com dor pélvica crônica. Fazer o toque da musculatura vaginal, né, do assoalho pélvico. Às vezes, a gente se surpreende com frequência de sintoma, de diagnóstico de dor miofascial. A nevralgia do pudendo é uma coisa que, cada vez mais, a gente observa e parece que tem aumentado a frequência também. O que a gente quer mostrar com esses casos, que são casos de dia a dia do consultório, que é justamente não só pensar em endometriose, a gente tem que pensar em outras coisas, como o Peta falou. Agora, se a gente não encontrar absolutamente nada, não encontrar dor miofascial, não tiver sintomas de trato urinário, intestinal, e o paciente tem dor, tentou anticoncepcional, analgésico, não melhorou, e tem um exame de imagem especializado normal, é o único motivo para se fazer uma laparoscopia diagnóstica. Porque, mais ou menos, em metade das vezes, a gente vai encontrar endometriose superficial nessas mulheres. Então, aqui talvez então uma indicação de uma laparoscopia diagnóstica, caso a gente não encontre mais nada, como o Peta falou. Não, assim, se não encontrar mais nada, afastou esse sítio irritável, biofacial, tal. Eu converso com a paciente e falo, provavelmente você tem uma endometriose superficial que não apareceu no exame de imagem. A gente vai tentar mudar seu esquema de contraceptivo primeiro. Se não funcionar, a gente pode pensar em Dienogest. E, se não melhorar, aí é o que o Sérgio falou. Entra uma laparoscopia diagnóstica. Eu nem chamo de diagnóstica, porque esse nome ficou tão feio. Entra uma laparoscopia para tratamento de endometriose superficial. Porque, muito provavelmente, é toda uma questão semântica, é bobagem. Mas provavelmente a gente vai encontrar alguma coisa lá dentro. Tem aquelas perguntas que a gente tem até medo de fazer, né? Mas, assim, como é que está o casamento? Como é que está a vida? Tá?
mas isso é muito real quando se trata de dor, né? Então, você tem muito mais dor pélvica em crianças, meninas que tiveram abuso sexual, sofreram assédio. A coisa emocional, e é isso que a gente não pode esquecer. Você está procurando algo que é para cortar, puxar, tirar, mas se não está aí o que você quer cortar, puxar ou tirar, muitas vezes é importantíssimo ter esse outro tipo de avaliação. Tá? O uso de opioide crônico também, às vezes, é causa de dor. Bom, o último caso, a gente tem 5 minutos para mostrar, 33 anos, uma queixa de dispareunia e dismenorreia há 5 anos, com piora nos últimos 8 meses, preocupada porque está planejando engravidar. Não tem outras queixas, fez uso de 3 tipos diferentes de anticoncepcional oral, com controle da dor, no primeiro ano de uso. Agora, está sem uso de método contraceptivo. Então, 33 anos com dor e que está planejando uma gestação. No toque, tem útero e anexos dolorosos à palpação e mobilização e um nódulo doloroso em fundo do saco à direita e aumento do anexo esquerdo. O ultrassom com preparo mostra nódulos irregulares em região retrocervical de 8 milímetros, fundo do saco posterior de 9 milímetros e um endometrioma de ovário, aquele que a gente odeia, porque ele tem 3,5 centímetros e ele fica bem na... Hã? Então, ele tem 3,5. Ele não tem nenhum, nem 8. O que fazer? Então, uma moça jovem, com dor, quer engravidar e tem endometriose profunda e endometrioma de ovário. E você quer discutir isso em 5 minutos, é isso? Isso dá umas 3 mesas inteiras. Eu acho que a primeira coisa para se lembrar é que endometriose vai causar infertilidade em 50% das mulheres. Ou seja, pelo que você falou, ela vai querer engravidar. Então, ela não tentou. Então, ela pode tentar durante 6 meses, em geral é o prazo que eu tenho mental, porque se vocês forem ver a chance de uma gravidez espontânea de um casal, é 85% em um ano, mas a maioria das gravidezes vai acontecer no primeiro semestre. Ou seja, eu, no mínimo, daria para essa mulher uma chance de que ela engravidasse espontaneamente. É porque ela é jovem, né? Ela é jovem, né? Lógico, precisa avaliar o marido, precisa ver se não tem outras 33. Causas de infertilidade. Tá, uma criança. Então, ver se não tem outras causas de infertilidade associado. É lógico que a gente se estressa com a presença de um endometrioma. E é o que vocês viram, ninguém vai falar para ela, olha, vai embora, volta daqui 6 ou 8 meses se você não engravidar, mas você pode ter um controle desse endometrioma depois de 3 ou 4 meses para saber se não está aumentando. Acho que o nosso grande problema é aquela que é o mais comum quando, basicamente, o que eu mais lido é a infertilidade, que é, parou a pílula para engravidar e piorou muito dor e qualidade de vida, né? Essa daqui, que já estava sem pílula há algum tempo, parece que ela já está meio estabilizada no ponto de vista da qualidade de vida, então não deve ser um problema para ela tentar 6 meses e ver se engravida. Mas aquela que começou a ter dor muito forte, muito intensa, às vezes ela vai falar para você, fala, olha, sinto muito, você me mandou tentar engravidar 6 a 8 meses, só que eu não consigo ter relação de dor, eu já estou em pânico porque eu vou menstruar no próximo mês, então já não tem muito jeito, né? Aí você vai ter que discutir com ela exatamente, fazer um procedimento cirúrgico para melhorar a qualidade de vida e provavelmente aumentar a chance dela engravidar espontaneamente, engravidar em casa, já que fazer um tratamento clínico, que é o que a gente discutiu até agora, não vai melhorar a fertilidade dessa mulher, só vai fazer ela perder tempo, e aí, em vez de 33, vai estar com 35, 36, a chance de engravidar em casa vai diminuir. Não, eu acho que é basicamente isso. Acho que a nossa função para esse tipo de paciente, esse tipo de casal, é orientar quais as possibilidades. E o Peter já mais ou menos traçou a primeira, pode tentar engravidar espontaneamente. A segunda, obviamente, é fazer um tratamento cirúrgico. E a terceira é ir direto para a fertilização in vitro.
Então, acho que a nossa função é ter todos os elementos de conduta na mão e explicar para ela. Falar, se você for tentar engravidar espontaneamente, você pode ter cólica, provavelmente você vai ter cólica. Se você for para a cirurgia, você vai operar, depois você vai ter que esperar 6, 8 meses, que é o prazo, não vai ter que esperar, mas assim, pode levar até 6, 8 meses para engravidar. E se for para fertilização, a gente não vai tratar a doença, a gente vai passar por cima da doença e, junto com isso, explicar todos os sinões de uma fertilização. E, obviamente, dependendo da ansiedade do casal, de uma série de coisas, eles vão optar por um, por outro ou por aquele método. É muito difícil a gente indicar. Tem casal que é muito ansioso, já quer fazer fertilização, tem outro que é mais zen, quer esperar espontaneamente, tem outro que a mulher tem dor, então quer operar. Isso é muito individualizado, não existe uma conduta padrão. As opções estão na mesa para essa situação. Bom, pessoal, eu acho que foi bem interessante, acho que discussões práticas, a gente vai encerrar. Eu tenho perguntas aqui que a gente vai responder para quem fez. Online, e daqui 5 minutos começa uma nova sessão aqui no nosso simpósio. Muito obrigado.